Hoje eu tenho um tema muito importante para falar, e esse tema, ele é relacionado com esse título: saiba a realidade. Vamos falar de realidade. Quando nós falamos de realidade, nós estamos falando do que é fato e do que é verdade. Então, quando eu falo de realidade, saiba a realidade, saiba o fato e saiba a verdade. Olha que interessante. Em João capítulo 14, verso 6, esse vai ser o meu carro-chefe. João capítulo 14, versículo 6. Jesus nos assegura, olha só: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos analisar. Ele está assegurando. O que é assegurar? Ele está dizendo: é fato, é verdade. Para as pessoas chegarem até Deus, a meu Pai, só através de mim. Deu para entender? Então toda a razão e única razão porque Jesus foi enviado para morrer por nós foi simplesmente para nos trazer o amor de volta. O amor de volta. Segundo a palavra, a vida voltou a nós depois que o nosso Jesus, ele morreu ou dando a sua vida na cruz. Então isso nos trouxe restauração, nos restaurou. E essa verdade é um grande propósito de Deus. E por isso, hoje nós somos chamados de cristão. Você pode dar um glória a Deus? Hoje nós somos chamados de cristão. Então, cristão, o que significa? Um pequeno Cristo. E segundo a Bíblia, Cristo em você é esperança em glória. Então, todas as vezes que falamos sobre Cristo ou ser um cristão, você está falando para esse mundo que você é esperança, uma esperança de uma glória vindoura. E isso é muito importante. Agora, quando falamos assim, então nós não estamos seguindo uma doutrina, nós estamos servindo a Jesus de verdade. E Ele está em nós segundo a palavra, e Ele está nos transformando e nos dando mais o molde de ser parecido com Ele. E para brilharmos a sua luz nesta terra, precisamos entender que quando Ele morreu por nós, Ele nos deu essa luz. Nós hoje somos luz. Dá para entender mais ou menos? Isso é muito grandioso. Agora, as atitudes nas quais crescemos, isso é muito importante nós sabermos. As expressões emocionais sentidas, essas reações às coisas, é muito importante você pensar nisso. As atitudes na qual nós crescemos, as expressões emocionais, essas expressões sentidas, essas reações às coisas, nada disso veio de Deus. Isso, existe uma saída, veio de alguém, e nós entendemos que isso veio de Adão. Mas quem é Adão? Isso não veio de Deus. Então nós nos tornamos desse jeito. Quando um homem pecou, a Bíblia fala que ele se separou de Deus. E aí ninguém nos ensinou a ficar com raiva, ninguém te ensinou a ficar com raiva, ninguém te ensinou a não ter coragem, ninguém, não aprendemos a ficar decepcionados, não aprendemos a ficar consciente em nós mesmos, focado em nós mesmos. Quando fomos separados de Deus, passamos a ter uma grande luta. E isso aconteceu por causa do pecado. E aconteceu a separação de Deus. Olha só o que houve. Houve uma tremenda perversão, pois Deus fez o homem, segundo a palavra, para ser amado. Fala comigo assim, ó: eu nasci para ser amado. E quando o homem foi cortado de Deus, entenda isso,
ele teve a necessidade de amor. Todos nós agora nasceríamos com essa falta, com esta carência, precisando ser amado. E por esse sentido, por ser desligado de Deus, agora o ser humano era um ser humano de sentimento. Vocês estão comigo? Então, quando retornamos para Deus, olha que interessante, nós voltamos para a fonte do amor. E segundo a Bíblia, nos tornamos o próprio amor. E então ninguém me deve nada, eu não tenho raiva de ninguém, não me importa se as pessoas vão me magoar, não me importa se as pessoas vão falar de mim, não me importa se tem 10, 30, 40 contra mim. Eu não vou estar mais angustiado, eu não vou mais ficar preocupado com o que falam de mim. Eu vou amar as pessoas, eu vou gostar das pessoas, eu vou buscar as pessoas, eu vou fazer o bem para as pessoas, porque a minha vida é de Cristo, o meu alvo é Cristo. Eu agora, entendendo todo esse amor, vou carregar a minha cruz, seguir a Jesus e ponto final. Você consegue imaginar Jesus carregando a sua cruz? De repente, esse Jesus que está carregando a cruz, ele ficar analítico. O que é ser analítico? Analítico é não ser de Deus. O que é uma pessoa analítica? É quando aquela pessoa fica cheio de perguntas, cheio de dúvidas e de coisas que ela não sabe. A curiosidade é tanta, eu quero saber. E o que você precisa aprender é que ser analítico é diferente do intelecto e diferente do QI. Peraí. Ser analítico é ser completamente humano. E isso, quando nos tornamos, nos tira totalmente da palavra de Deus. Nós, quando somos analíticos, não entendemos a espiritualidade, não concordamos com a espiritualidade, não aceitamos. E as coisas simples, elas se transformam sempre complicadas. Algo que você ia fazer tão simples, quando você é analítico, as coisas ficam complicadas. Agora, entenda isso. Eva se tornou analítica quando ela ficou ouvindo a serpente falar. O que ela fez? Ela ficou ouvindo, de repente ela comeu a maçã. Segundo a palavra, o apóstolo Paulo também disse: eu me preocupo com vocês, Coríntios, pois assim como Eva foi enganada, olha o que ele diz, pela serpente, vocês foram tirados da simplicidade que há em Jesus Cristo. Tem muita gente que saiu da simplicidade do Evangelho. Tem muita gente que saiu da simplicidade do Evangelho, que saiu da simplicidade da Bíblia. Escute isso: Deus nunca deu autonomia para falarmos algo daquilo que Ele não mandou. Ele nunca deu autonomia para a gente fazer alguma coisa ou pensar tão profundamente como muitas pessoas fazem, de pegar algo tão simples e tornar complicado. Mas isso veio por causa do quê? Por causa da queda do homem. E sendo que o amor, a Bíblia fala que o amor, ele se entrega à vida. E diz a Bíblia que todos vivíamos precisando um dos outros. E outros, quem eram esses outros? Eram pessoas que viviam conosco. Vê como as coisas perverteram? Antes precisávamos um dos outros, hoje é cada um por si. Essa frase: não há egoísmo no amor e não há amor no egoísmo. Se nós lermos a Bíblia, o amor, ele não busca os seus interesses. E o egoísmo, ele não pode amar,
pois tudo isso é para si mesmo. Então o que aconteceu? Vamos lá, o que aconteceu? Nascemos em Adão, olha só, totalmente sem identidade. Nascemos sem saber quem somos, e o mundo ensina todos assim, e a vida é que nos faz o que somos, e isso é o que o mundo diz. E é claro que isso é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira. Como mentira? Porque a maioria de nós de fato não sabe quem é. Muitas pessoas estão buscando a sua identidade. Eu e minha esposa estávamos assistindo um filme em que nos Estados Unidos alguém, um corredor, uma maratona, participa dessa maratona e explode bombas. E numa dessas bombas que ele passa, ele é atingido. Naquele acidente ele perde as suas 2 pernas. E quando ele vai para o hospital, começa a trajetória, a história dele. E quando, sem mais ele menos pensar, ali estava começando a missão dele. Ele não entendia aquilo. E o filme é tão natural que chega ao ponto dele entender que Deus praticamente tirou as suas 2 pernas para ele saber quem ele era. Alguém que ia ajudar outras pessoas. Talvez você diz, será que ele ia ajudar só quem estava sem perna? Não, irmãos, até pessoas que não tinham perna, ou que tinham perna, estavam precisando da ajuda dele. Então nós nascemos em Adão. Quando falamos nascemos em Adão, totalmente sem identidade. O que é identidade? As pessoas não sabem quem é, imagina quem é Deus. Peraí, mas o que é isso? Essa mentira foi criada pelo mundo. Essa mentira foi criada aí por coisas, por ideais ou ideias. Ah, mas espera aí, o que é a verdade então? Aonde está a verdade? Aí, quando a verdade vem, que é Jesus, o que acontece? Você é revelado. Quando a verdade vem, você é revelado. E segundo a palavra, entenda isso com bastante cautela, a grande maioria de nós é produto daquilo que já viveu. A gente se agarra de uma maneira tão forte nisso, que circulamos a nossa história ao redor do que a gente vive. Muitas pessoas estão presas a um casamento, muitas pessoas estão presas a uma carreira de trabalho, muitos estão presos a uma questão lá atrás familiar, e ele não entendeu o seu chamado. Isso significa que ele não tem identidade, ele nem sabe por que está sobre essa terra. Então, levamos isso para as pessoas. Até escrevemos livros sobre o que passamos, sobre a nossa história. E muitos passam a ser produto da própria vida. Tem gente que conta a história dele e leva a história triste para uma outra pessoa. Aquela pessoa acaba vivendo essa mesma história. Isso mostra que nenhum dos dois tem identidade. E quando nós estamos falando dessa identidade, nós estamos falando da vida que Deus colocou em nós. Isso que eu estou falando é uma pegadinha no mundo, porque é uma armadilha psicológica, e tem muitas igrejas ministrando essa armadilha, ensinando as pessoas a serem sentimento. Olha, você está sentindo isso, você está sentindo aquilo, e se você está sentindo isso, isso pode ser um demônio X, um demônio Y, um demônio Z. Se o sangue de Jesus está sobre a sua vida, não tem demônio que te ataque. Se o Cristo que nós aceitamos, se o Jesus que nós aceitamos, se o Jesus que nós cremos, aquele que morreu na cruz, ao qual nós estivemos em Israel, eu tive a oportunidade de ir lá no lugar onde ele foi colocado ou enterrado, e ele não está mais. Esse Jesus que eu estou falando, ele morreu por mim. Então, se ele morreu, existe uma causa, e de trás de uma causa existe um efeito, e o efeito foi a minha salvação.
Eu creio nisso. Entenda, meus amados, olha o que estão ensinando por aí. Vou dar um exemplo para vocês. Você nunca poderá sentir o amor de Deus porque você não teve o amor do seu pai. Você nunca vai poder sentir o amor de Deus porque você não teve o amor do seu pai. Eles estão ensinando, irmãos, uma bobagem. O que tem a ver? Olha só o que tem a ver, segundo a palavra. Porque seu pai terreno, se ele não te amou, segundo, se ele não te amou, o que quer dizer isso? Se teu pai terreno nunca te amou, por que eu preciso ter um pai terreno para me amar? Se o amor de Deus para comigo foi tão maior que enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer por mim. Não faz sentido. Olha que doideira, estão ensinando por aí. Estão ensinando porque, será porque chamamos ambos de pai? Pai terreno, pai celestial. Ora vamos. Seja se seu pai te amou ou não, significa que ele era um copo vazio, ele não tinha amor para dar. E você encontra muitas pessoas hoje, irmãos, que se não recebeu amor, como é que ele vai amar? Mas se ele recebeu violência, ele vai praticar a violência. Eu entendo também, irmãos, você não pode se espantar, porque muitas pessoas, muitas mulheres, muitos homens, muitos filhos, muitas filhas estão procurando o amor do pai, aonde? Num copo vazio. Se ele não teve amor, ele não vai poder te amar. Olha o que Jesus disse, lá em João capítulo 4, versículo 14, olha só o que Jesus disse. Ele disse assim: aquele porém que beber da água que eu lhe der, olha o que Jesus faz, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Então nós entendemos aqui que Jesus, ele disse: beba uma vez só. Tem gente, irmãos, que nos dias de hoje está sendo ensinado que precisa ficar na beira da fonte para ficar bebendo toda hora. Olha o que Jesus diz: beba uma vez só, beba de mim uma vez, beba uma vez só. Tem gente, irmãos, que já bebeu de Jesus muitas vezes e quer todo dia beber. Irmãos, depois que você beber, segundo a palavra, você tem que mergulhar depois. Você tem que mergulhar. O que ele estava querendo dizer aqui nessa palavra? Que você iria saber de fato quem era você, à medida que você conhece a si, baseado naquilo que Jesus é, ninguém mais te pega. Há pouco tempo atrás, vocês não podem, aqui dentro da igreja, chega alguém para trazer uma profecia para mim, uma profecia de morte. Aqui dentro dessa igreja chegou: olha, eu sou pastor e eu sempre costumo levar mensagem de óbito para os pastores, e eu vim aqui para trazer um óbito para você. Só que ele não sabia que o Jesus que eu creio, ele deixa tudo registrado. Eu havia vindo do médico com os exames dentro da pasta, mostrei para ele, ó. Jesus mostrou até para o médico que eu não tenho nada. Ele saiu triste porque a mensagem que ele trouxe não deu certo. Sabe por quê, irmãos? Porque eu criei uma vez só em Jesus. Eu bebi uma vez só da sua água. Eu bebi e não tenho mais sede. Não importa o que venham falar ou o que vão falar de mim, eu quero é Deus. Dá para entender? Dá um glória aí. Então, meus amados irmãos, você não iria mais se identificar com a sua própria forma de vida. Você agora ia se identificar com a figura de Deus dentro de você. Fala comigo: dentro de mim está Deus.
Quando você imagina ou entende isso, você entende o grande amor de Deus por sua vida, você entende o princípio de tudo, que desde o princípio Ele eu os fiz, vou amar até o fim. Então se sinta amado, se sinta amada por Deus. Você não precisa do amor do teu pai, você não precisa do amor da tua tia, você não precisa do amor do teu pastor, você não precisa do amor do teu irmão, você precisa do amor de Deus, porque o amor de Deus te leva para a vida eterna. Olha a confiança que isso me trouxe, olha a confiança que isso nos dá. Não há ninguém no mundo hoje, irmãos, no mundo, devendo algo para mim. Eles não vão parar esse trem. O que é esse trem, irmãos? A salvação já foi dada. Esse trem já está andando segundo a palavra. E esse trem chama-se o trem da salvação. E não pode ninguém mais pode entristecer meu coração, porque eu já podia ter ido embora faz tempo. Podem ir no Facebook, em qualquer lugar, postar qualquer notícia ruim sobre a minha vida. Não vai mais me deixar inseguro. Falem o que quiserem, segundo o que eles quiserem. Sabe o que eu vou dizer? Eles estarão sempre atrasados. Eles estarão sempre para trás, porque eu tenho a verdade, eu tenho Jesus. A Bíblia é a mesma todos os dias. Não importa, a palavra fala que Jesus morreu por mim na cruz para me dar a vida eterna. Eu entendi isso, eu agarrei isso. Isso é para mim, é para nós. Então a Bíblia é a mesma todos os dias. Não importa o que essas pessoas passaram, ou o que te ensinaram, ou como você se sente. Você abre a Bíblia e ela diz a mesma coisa que dizia quando você a conheceu. Não mudou. Então entenda isso. Eu não estou, irmãos, nessa terra. Você não está nessa terra para sobreviver. Você não está nessa terra. Nós não estamos aqui, irmãos, para acharmos que vamos viver uma vida boa. Estamos nessa terra para brilhar, para ser a luz, para trazer o reino. E qualquer mentalidade, entenda isso, qualquer mentalidade, qualquer motivo, qualquer expectativa que te tire dessa verdade, que te tire desta luz, e isso chama-se demônio, isso chama-se diabo, e isso é engano, e é uma distração, é vaidade, vai te roubar, vai te destruir e vai te matar. Então saiba, você é luz nesse mundo, você é a luz de Deus nessa terra. Nós somos a luz de Deus aqui em São João Batista. Aleluia. Mas você pode até me dizer: você não sabe o que eu passei, você não sabe o que eu vivi. Mas eu sei o que meu Jesus passou. Eu li lá na Bíblia, está relatado, muito bem relatado. E isso é o que me importa. O que me importa? Quando a fé, irmãos, te disser, quando a fé te disser que isso te importa mais, te agarre à fé. Não vá ali pelo Facebook, não vá ali pelo YouTube dizendo: vi um vídeo, e o vídeo diz que a fé é a gente cruzar os dois dedos e fechar os olhos e a coisa vai acontecer. Isso não é fé. Segundo a fé na Bíblia, é você abrir os seus ouvidos e deixar a palavra de Deus entrar como se fosse uma água jorrando. Deixa Deus entrar na sua mente, deixa Deus entrar em você. Mergulhe em Deus, saiba tudo de Deus, conheça tudo de Deus. Sabe o que vai acontecer? Aí, quando a fé te disser que o teu verdadeiro eu é Jesus, pronto, você achou tua identidade. Quem está entendendo, diga amém. Então, siga sem medo, pois se Jesus não for o teu amanhã, você sempre viverá um ontem. O que é isso? Significa que você viverá num passado. Você não terá um presente, você não terá um futuro. Com isso você pode vir até a igreja, você pode adorar, você pode cantar, você pode carregar uma Bíblia, você pode até orar, jejuar.
Mas se você não entender que o nosso Deus, Ele é futuro, o nosso Deus, Ele é futuro, o nosso Deus é lá na frente. E se você não entender que você tem a característica, a feitura e a imagem de Deus, você fica no ontem. Parei. O que eu tenho que entender? Fala comigo assim, ó. Nunca posso ser pego sendo bom em ir à igreja. O que tem que acontecer comigo? Eu não posso deixar de ser igreja. Tem muita gente hoje que deixou de ser igreja. Ele é muito bom em ir à igreja. Você deixou de ser igreja. E Jesus pagou um preço para você brilhar. E nós precisamos guardar o nosso coração, porque do nosso coração procede toda a saída da nossa vida. E não podemos dar acesso a ninguém do que você é por dentro. Há uma grande armadilha por aí em muitos lugares. Vem aqui nesse lugar porque eu vou fazer uma oração. Irmãos, se a minha casa estivesse aberta para esse tipo de oração, minha casa seria uma romaria. O que eu estou dizendo? Você não pode dar acesso a ninguém aquilo que você é por dentro. Sabe por quê? Existe um grande mistério que Deus vai te revelar agora. Você não pertence a psicólogo, você não pertence a pastor, você não pertence a um líder, você não pertence a uma igreja, você pertence a Deus. Você não pertence a um marido, você não pertence a uma esposa, você não pertence a um filho, você não pertence a um primo, você não pertence a um governo, a um partido político, você pertence a Deus. E se o seu interior estiver limpo, e se o seu exterior, se o teu interior estiver limpo, o teu exterior vai estar também limpo. O que é isso? Você só faz uma árvore ficar boa? De que maneira? Como que se faz? Quando você percebe que ela é boa. O que é isso? O fruto será sempre maravilhoso. Então você não está tentando fazer algo melhor, você está se tornando algo melhor. Você se torna uma pessoa saudável assim. E tudo que você faz, compreendendo o que eu estou falando, tudo que você faz vira oferta. Você é uma oferta. Você estando na rua, alguém vai te perguntar: quem é você? Do nada ele disse: você tem algo especial. Você se transformou numa oferta. Você está trabalhando, do nada alguém pergunta: cara, o que você tem? Mulher, o que você tem? Do nada aquela pessoa vai dizer para você assim: eu tenho Deus. Ou você tem Deus. Mas como que você é desse jeito? Então você... Olha só, você não faz coisa de cristão para provar que é cristão. Pastor, o que é isso? O que eu preciso entender? Você não age como cristão para se sentir aceito espiritualmente, qualificado. Tem muita gente na igreja que está tendo que orar muito alto, que está tendo que fazer jejuns como aquele fulano e Beltrano faz. Irmãos, você não precisa de provar nada para ninguém. Por quê? Você já tem todas essas coisas no sangue de Jesus Cristo. Mas como isso? Você faz coisas justas porque você é justo. Você vive em santidade porque você foi feito santo. Segundo a palavra, porque você foi feito santo, você se tornou inculpável. Você agora vive sem reprovação. Então, olhando isso, eu aprendi isso na Bíblia, eu acredito, dou glória a Deus, dou aleluia, e não me importa o que as pessoas falem. Olha só, saiba o que muitos estão fazendo. As pessoas estão colocando sentimentos, estão colocando sensualidade. A palavra sensualidade aqui não tem nada a ver com prazeres sexuais. Quando eu estou falando de sensualidade, eu estou falando de sentimento. As pessoas estão sempre sentindo algo. Às vezes eu vou no lugar, aí alguém conversa comigo: ai pastor, eu estou sentindo algo. Irmão, eu não senti nada. Às vezes a pessoa sentiu um frio, eu não senti nada. Então as pessoas estão sendo ensinadas a viver na sensualidade. Sensualidade seria sensor, sentir.
Então tem muita igreja ensinando as pessoas: olha, talvez você está endemoniado, talvez tenha um demônio nas tuas costas, tem um bicho te pegando. Nada, rapaz, tem Jesus na sua vida, tem Cristo dentro do teu coração, tem Cristo na tua casa, você está lavado e remido no sangue do Cordeiro, o resto não tem pressa. Agora, meus amados, olha só, crenças erradas. O que é crenças erradas? Porque nós temos emoções que foram distorcidas a nossa vida inteira. Esse tipo que eu falei há pouco atrás: se você não teve o amor do seu pai, você não vai poder ter o amor de Deus. Como que não? Que sentido teria a morte de Jesus na cruz? Porque diz a palavra que Deus falou que Ele morreria por todos. Então nesse todo eu também estou incluído. Você pode dizer um amém? E ainda, irmãos, existem pessoas vivendo nessa distorção. E se nós não tomarmos cuidado, só faremos o bem quando a gente tiver vontade. A gente só vai fazer o bem se a gente não entender a palavra, aquilo que Jesus ensinou, quando a gente tiver vontade. E não é assim. A Bíblia fala que você deve fazer o bem quando você crê. Você creu, faz o bem. Pastor, mas espera aí, o que é isso? O fato de você crer tira teus sentimentos. O que eu estou dizendo? Há tantos de nós, irmãos, gastando horas incontáveis de ministrações. Eu falo sempre com pessoas, pastores, eles dizem: pastor, nós temos aqui na nossa igreja um ministério de libertação. Há pessoas que todo mês precisa passar por libertação. Eu fui liberto uma vez, não preciso mais. Mas como isso acontece, pastor? Porque eu entendi, porque quando a palavra ela entra em você, irmãos, ela é única. Quando você bebe uma vez, não tem mais sede. Mas eu encontro pessoas, irmãos, vivendo isso, baseado em sentimentos, horas e horas incontáveis, vivendo o flashback das suas vidas, memórias, impressões do passado. E a igreja atual ensina as pessoas a viverem nesse estado sensual. Eu não estou aqui para falar mal de igreja, não me interessa isso. Mas o que em cima do púlpito é falado e o que eu ouço liberado para a gente ver no YouTube, a gente vê muitos líderes dizendo assim: olha, se você não conseguiu fazer tal coisa, é porque tem um demônio sobre a sua vida. Isso é uma matéria de dizer que você está sobre sentidos. Aonde está a verdade nisso? Aqui está uma mentira do inferno, dizendo que você está apego, dizendo que você está apego, dizendo que você está com demônios familiares, você está com coisas que lá no teu passado aconteceu, você está carregando isso. Segundo a palavra, isso são sensores que as pessoas acabam fazendo, porque nós, quando nos separamos de Deus, nós nos separamos do amor. E se nós não temos o amor, nós não temos os frutos do Espírito. Se você não tem os frutos do Espírito, você vive numa vida atormentada. Escute isso, é profético. Prepara o teu coração. Isso está dentro de mim. Isso não vai sair de dentro de mim. Não preciso fazer força. Isso está em mim. Sabe por quê? Eu não tenho raiva de ninguém. Eu perdoei todos que me ofenderam. Eu não estou aqui, irmãos, porque vocês erraram. Eu não estou aqui para chamar a atenção de ninguém, porque isso não é meu trabalho. Eu estou aqui para dizer quem você é. E quando eu falo isso, eu estou dizendo que Jesus te ama muito. E quando eu digo isso,
Eu estou dizendo que Jesus fala que você vale muito a pena. E quando eu falo isso, eu entendo que você está numa carreira, você está numa pista, você está numa trajetória. E o que eu posso te dizer: não pare, vá até o fim, corra, como o apóstolo Paulo falou, vá até o final, não pare, não desista. Só que nós não precisamos de novas ideias, não precisamos de novas coisas, nós não precisamos, irmãos, de outro evangelho. Nós não temos tempo para fazer do evangelho um zigue-zague, ir para cá e para lá. Nós não podemos fazer do evangelho também uma montanha russa. Uma hora estamos em cima, outra hora estamos embaixo. O evangelho é uma coisa simples. Seguir a Deus é coisa simples. Quem complica são as pessoas. Aqui eu vou profetizar. Eu e você estamos em Cristo. Nós acendemos em Jesus. Nós brilhamos em Jesus. Nós estamos assentados em lugares espirituais especiais. Cristo está em nós, Cristo está em você. Entenda, suba, saia da onde você está, suba, porque aonde você está, se é treva, venha para cima, porque aqui tem a luz. Saia das trevas, venha para a luz. Estão comigo? Diga amém. O cristianismo, irmão, não é uma estrada em zigue-zague. Hoje eu estou, amanhã eu não estou. Nós brilhamos nele, é de fé em fé, é de glória em glória. Segundo a palavra, nós não olhamos para trás. Quando nós entendemos, nós não fomos para ser igual a mulher de Ló, não fomos chamados para ser igual a mulher de Ló. Segundo a palavra, a mulher de Ló ficou presa entre o lugar que ela foi liberta e aonde ela foi chamada. Ela ficou no meio. Tem muita gente hoje, irmãos, no meio, não vai nem para trás nem para frente. Recebeu a água da vida, recebeu a bênção, recebeu a oportunidade, a porta está aberta, mas não quer saber, ficou no meio estagnado. Quantas pessoas que conhecemos que estão a vida inteira no meio, foram perdoadas de seus pecados, mas não avançam para aquilo que foram chamados. Foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, mas não entende o que é chamado, não entende por que foi chamado, não conhece, porque nesse ponto é como Adão foi separado de Deus, nós também fomos separados de Deus, e aí nesse ponto nós vivemos num ponto de sentimento. Eu senti que isso não dá para mim, isso é parar no meio. Eu senti que eu não posso fazer tal coisa, isso é parar no meio. A mulher de Ló, irmãos, os anjos foram na casa e diz: mulher, família, cai fora daí, porque eu vou acabar com tudo isso aqui no meio do caminho. Irmãos, ela olha para trás. Olhar para trás, irmão, significa que você para no meio, você não vai chegar ao teu objetivo. As pessoas não avançam, irmãos, para aquilo que foi chamado, porque fazem do evangelho um kit de sobrevivência. Tem gente que faz do evangelho uma provisão, não se sentir bem. Eu vou agora ler o livro de Salmos aqui, porque o Salmo 91, ele diz que ele liberta, irmãos. Quem liberta não é o Salmo, quem liberta é Jesus. As coisas, irmãos, não ficam bem, e as perguntas começam. Aí as pessoas começam: onde está Deus? Por que Deus deixou isso? Por que Deus deixou o meu casamento acabar? Por que a minha vida acabou? Por que o meu emprego não vai mais? Por que eu não consigo? Por que eu não estou sobrevivendo? E as perguntas começam, e aí você começa, irmãos, a esperar por orações. Você começa a crer nas orações. Eu vou orar para que Deus venha me dar tal coisa. Você começa a buscar resposta em orações, ao invés de brilharem, de serem exemplo produtivo nos lugares de trabalho, nas esferas de influência,
O que as pessoas fazem hoje, que conhecem a Deus, não trazem o reino de Deus, nem sabem o que é isso. Não me interessa, não me importa. Eu quero é saber de me sentir bem. Se eu não estiver sentindo bem, eu vou para casa. E se amanhã o patrão não quero saber, eu trago um atestado, ponho para ele, quando estou aqui, trouxe o atestado, eu queria me sentir bem. Escute a realidade. De repente o tormento em suas almas vem. E quando o tormento vem na mente das pessoas, irmãos, apaga tudo aquilo que elas aprenderam sobre o reino de Deus. As orações feitas, os jejuns, aquele que estava orando lá fora, mas a tormenta veio e apaga tudo, a pessoa esquece tudo, e tudo se vai segundo a palavra. E o chamado? O chamado também foi. Você sabe o que eu falo tem sentido? Pois eu não preciso usar enigmas. Uma criancinha entende o que eu estou falando. Uma criança, irmãos, entende o que é beber da água e não ter mais sede. Se as pessoas elas não te seguem à igreja, se elas não te acompanham, é que o evangelho que você está falando não é o evangelho de Cristo. Porque se é o evangelho de Cristo, as pessoas param para te ouvir. Se é o evangelho de Cristo, as pessoas pedem até oração. Se é o evangelho de Cristo, as pessoas se dobram. Ouça, não perca o seu foco. Você precisa saber para onde você está indo. E se você souber para onde você está indo, a certeza é grande de chegar. E nesse ponto em que eu estou falando, nós estamos numa caminhada, que esta caminhada vai dar de encontro ao nosso amado, vai dar de encontro ao nosso Salvador, vai dar de encontro a Jesus Cristo, vai dar de encontro com a vida eterna. Mas se eu permanecer fiel, escute essa realidade. Jesus teve que morrer. Jesus teve que dar a sua vida por nós. Isso não é um jogo de palavras. Ele morreu na cruz porque nós éramos pecadores, isso é fato. Segundo a palavra, foi porque nós éramos filhos e filhas perdidos, não tínhamos direção. E Ele se transformou em nosso pastor, o nosso guia, aquele que ia nos tirar do lugar que era as trevas para a maravilhosa luz. Então, a morte dele não foi uma história da carocha, foi realidade, é fato. Olha o que diz lá em Isaías 52, versículo 14. Olha só: assim como muitas pessoas ficaram pasmadas, olha só o texto, à vista dele. Pessoas, irmãos, pararam para olhar Jesus quando ele estava apanhando. Tão desfigurado estava o seu aspecto como homem, e nem parecia ser um ser humano. Ou seja, a Bíblia fala que ele apanhou muito, foi o que mais sofreu, a Bíblia fala. E quando eu entendo isso, olho e penso, isso para mim é muito forte. Não foram 40 açoites menos um, não foram um prego nas mãos e nos pés apenas. A Bíblia fala que ele foi espancado, e além do que se pode descrever segundo a Bíblia, sem ter feito absolutamente nada. Ele foi inocente, e segundo a palavra, ele nunca mudou de ideia.
ele teve momentos na sua vida de aperto, teve momentos de dificuldade, mas em momento algum ele disse: Pai, eu vou desistir, eu vou voltar para trás, porque Jesus, o próprio Jesus, tinha uma missão. Ele não desistiu do seu propósito, ou o propósito do Pai para com ele. Jesus tinha um chamado. Segundo a Bíblia, pelo contrário, ele olhou para aquela toda confusão e tempestade. Ele foi em direção à tempestade e viu ali a porta. Ele viu a porta e diz a palavra que ele passou diante de tudo isso com alegria. Isso me importa, isso me mantém firme. Você acha que eu vou ficar lamentando e ficar comentando: poxa, o meu Jesus sofreu, eu não posso ficar preso nesta coisa, preso nessa ideia? Eu sei, isso machuca muito, machuca a gente. Mas o real ensinamento de Jesus qual foi? Jesus não me ensinou a lamentar a minha vida inteira. Jesus, ele não me ensinou a ficar chorando pelos cantos. Eu não recebi isso dele. Ele não ensinou isso para ninguém em vida, e nem em morte, e nem ressuscitado. Aonde foi que veio isso? Se ele disse que eu teria só um mestre, por que eu deixo me ensinar sobre isso? Eu tenho uma nova vida através dele, sim ou não? Temos? E por que o velho homem ainda fica brilhando dentro de nós? E se as coisas velhas já passaram, irmãos, e tudo se fez novo? Ele disse: fala tudo, está falando de perdoar o outro. Perdoe, perdoe. Ele está falando de você agir em justiça. Seja justo, seja santo. Ele está falando de nós sermos totalmente transformados. Para quê? Para ele entornar o vinho novo em nós, e você ser um odre o quê? Totalmente novo, pronto para receber o vinho de Deus. Tem muita gente que acha que é o fim. Ficamos sem gasolina, estamos sem alguns alimentos, as pessoas já acham que é o fim. Ninguém sabe, irmãos, quando o fim chegará. Ninguém sabe, mas a Bíblia nos dá alguns sinais para saber o quanto está perto. Olha só, a Bíblia tem um livro inteiro chamado Apocalipse para dizer como vai acontecer, mas só não diz o dia e nem a hora. Tem outro livro que o próprio Jesus, em Mateus 24, ele relata tudo que aconteceria nos finais do tempo, mas ele diz: ainda não é o fim. Pastor, mas o que eu devo fazer? O fim pode vir tanto aqui a 10 minutos, como daqui a 1000 anos. Não sabemos. Mas um conselho de Deus para nós: não temas, não tenham medo. A vinda do reino de Deus é uma coisa boa. E quando falamos dessa grande verdade, se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, deve fazê-lo agora, onde você estiver. Porque quando você aceitar a Jesus, automaticamente você já vai ter a vida eterna. E se você já o aceitou, continue a viver com Ele, irmãos, de maneira correta, exemplar, porque Ele está às portas, Ele vai chegar. E é sempre bom se perguntar: se Jesus vier agora, Ele vai aprovar o que nós estamos fazendo? Estávamos lendo no livro
de Ezequiel, capítulo 10. Oséias, capítulo 10. E no livro de Oséias, existe uma coisa tão interessante que diz na Bíblia, no versículo de número 1, diz que Israel não soube viver fiel a Deus em sua prosperidade, e com isso perdeu a sua glória. O que acontecia? O povo crescia, eles prosperavam, esqueciam de Deus. Eu me lembro de gente que chegou na igreja: pastor, quando Deus me abençoar grandemente na igreja, eu vou fazer coisas tremendas. Eu não tenho carro hoje, mas se amanhã Deus me der o carro, meu carro se transformará num bate-móvel evangelístico. Ganhou o carro, tinha dia que dizia: meu Deus, vou botar essa gentarada dentro do meu carro, acabei de lavar. Tinha gente que diria: não, mas olha o seguinte, pastor, a minha casa vai se transformar num lugar evangelístico. A minha casa, eu vou pregar evangelho para todo mundo, para Deus e todo mundo. Bebeu da água, prosperou e esqueceu do Senhor. A mensagem de hoje é essa: saiba a realidade. A realidade é que pode ter todo esse tipo de confusão rodando aí fora. A nossa salvação não está em governo, não está em posto de gasolina e nem mercado. A nossa salvação sempre estará em Jesus.